Muito bom dia a todos e todas. Gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, professora Karina. Descobri minha ex-colega e é um grande prazer, por isso, mais ainda, recebê-la. Vou passar um pequeno currículo da professora Karina para que possa passar a palavra a ela e ela comece nossa oficina de hoje. Ela possui graduação em Engenharia Ambiental pela UNIT, graduação em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFES. Atualmente é doutorando em Saúde e Ambiente pela UNIT e tem experiência na área de Engenharia Ambiental, com ênfase em tratamento de águas e abastecimento e residuárias, atuando principalmente nos seguintes temas, como tratamento de efluentes e gestão ambiental. Professora Karina, é um prazer recebê-la aqui. Antes, contudo, de passar a palavra para a senhora, eu vou passar a palavra para a professora Analice para que ela também possa dar as boas-vindas. Professora Analice, bom dia. Bom dia a todos e a todas, as nossas extensionistas que estão aqui com a gente na sala virtual e a quem nos acompanha no YouTube. Eu gostaria de desejar boas-vindas à professora Karina. É um prazer tê-la conosco para discutir a questão do marco do saneamento. Eu tenho certeza que será uma oficina muito produtiva, né? Então é isso. Queria fazer só esse agradecimento e essa saudação inicial. Então, devolvo a palavra para o professor Vitor. Bom, sem mais delongas, professora Karina, a gente já pode começar a sua oficina. A gente vai ter um período posterior, depois da sua fala, de perguntas que foram elaboradas pelos alunos. Então, fique à vontade, tanto se você quiser trabalhar em cima das perguntas ou quiser primeiro fazer uma apresentação para depois ouvir os questionamentos. Bem, gente, bom dia. Eu queria agradecer o convite, professora Analice e professor Vitor, grata surpresa de encontrar, os velhos colegas de faculdade e ver como a gente evoluiu na vida, né? Isso é muito importante. É onde a gente chegou, né? Eu me desviei um pouco do direito, fiquei na minha área de engenharia ambiental. Estou muito feliz pelo convite e, na verdade, vamos conversar sobre o assunto e debater algumas coisas. Antes de chegar nas perguntas, eu acho bom, relembrar alguns pontos que foram abordados pelo novo marco legal. O que foi que ele mudou na legislação, né? E quais os impactos disso, que a gente vai discutir um pouquinho depois, na parte prática, na engenharia, na execução, desses serviços que envolvem o saneamento básico. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar em pauta é o seguinte: o novo marco legal, agora, na verdade, é uma lei, que é a Lei 14.025, que foi de 2020, que entrou em vigor agora esse ano. Então, não é um tema novo a questão do marco legal, sempre se buscou, em tentativas anteriores, em outros projetos de lei, tentar alterar e tornar o saneamento básico um pouco mais prático, um pouco mais efetivo em termos de ações, mas tem uns 10 anos que vem rolando e finalmente saiu alguma coisa diferente e que tem, na verdade, pretensões bem audaciosas, digamos assim. Vamos lá. O que é que diz a Lei 14.026 de 2020, tá? Então, ela altera algumas outras leis que constituem, na verdade, a estrutura que forma o saneamento básico. Inicialmente, ela vem alterar a regulamentação da criação da Agência Nacional de Águas, que, na verdade, agora não é mais só a Agência Nacional de Águas, vai passar a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, em virtude dessa mudança de nome e pelo entendimento dessa nova lei, do projeto de lei anterior, a ANA, ela ampliou a sua competência. Então, ela vai sair simplesmente de uma agência que buscava implantar a Política Nacional de Recursos Hídricos, mas vai passar também a implantar toda a questão de recursos hídricos e de saneamento básico. Então, dentre as competências que foram inseridas nessa nova lei, para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, seria a questão de você editar normas de referência para a regulamentação desses serviços públicos de saneamento básico. E é como é que eu posso dizer para vocês? É uma mudança muito grande de competência, vai haver necessidade de toda uma reestruturação da ANA para poder abraçar essa competência, de edição de normas de referência, porque você sai um pouquinho
né, do que ela estava acostumada a fazer. Então, o quadro ele vai ter que ser, né, como eu vou mencionar mais na frente, todo reestruturado. Dentre essas competências também, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico vai ter que passar a estimular questões de cooperação entre os entes federativos nessa área de saneamento básico, né, foi uma outra alteração que eu acredito que seja significativa, tá? E aí, dentro dessa cooperação, ela é importante porque na hora da confecção desses projetos que envolvam saneamento básico, eles têm que ser voltados para as peculiaridades locais e regionais. Vejam só, as necessidades de saneamento básico aqui no Nordeste são completamente diferentes das lá do Sul e Sudeste. Então, tem toda uma estrutura de formação das cidades, e isso deve ser respeitado, tá, quando forem construir os projetos de saneamento básico, quando forem executar essas obras, né. Também uma coisa muito importante que está nessa lei é que os projetos devem incentivar a regionalização da prestação de serviços, né. Até o presente momento, o serviço básico estava muito centrado na mão ali do município, né, eram feitas parcerias com algumas empresas públicas para prestarem esses serviços públicos, mas a gente consegue visualizar hoje um processo de expansão da região urbana, que a gente chama de conurbação, né, tem das grandes metrópoles. Então eu não posso hoje ver a questão do saneamento básico única e exclusivamente dentro da área territorial do município. Há necessidade de regionalizar nessa prestação de serviço, justamente para tentar contribuir na viabilidade técnica, econômica e financeira dessa obra, tá? Olha, o marco legal, a grande estrela da nossa árvore é a questão da universalização dos serviços. Então, para fazer acontecer a universalização dos serviços, a ANA teria justamente que incentivar essa parte da regionalização e tornar essa obra, né, um pouco mais viável. E aí tem todas as técnicas econômicas aí que quem é da área de engenharia pode explicar melhor. Tá? Outra coisa diferenciada é que essa nova lei, ela vislumbra estimular a livre concorrência, competitividade, eficiência, sustentabilidade. Por quê? A partir de agora, né, os municípios e, né, os governos, vamos botar os municípios, eles não podem mais fazer esses acordos, que o nome eu sempre esqueço, só um instantinho. Os contratos de programa, tá? Eles foram proibidos. O que eram os contratos de programas? Os prefeitos e governadores, eles poderiam firmar termos de parceria. Agora não vai ser mais assim, tem que ser através de processo licitatório, e o processo licitatório, ele é aberto também à iniciativa privada, então a gente vai estar aberto aos recursos da iniciativa privada. Então, com a abertura do processo licitatório, agora, para essas obras de saneamento, né, o oferecimento desse tipo de serviço, a gente vai ter que vislumbrar se a empresa ela tem capacidade de concorrer, tá? E aí tem outras questões que envolvem também como é que eu posso dizer? Se a empresa tem recurso de conseguir se manter, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. Então, isso é muito importante, porque a empresa ela precisa ter uma sustentabilidade econômica. Uma obra de saneamento básico não é uma obra barata, tá? Não é simplesmente você fazer um termo de parceria, porque a obra não vai ser executada. O que é que eu quero dizer com isso? Nós, brasileiros, estamos acostumados no seguinte: a obra começa, mas nunca termina, tá? Por quê? Porque no processo licitatório, geralmente é por menor preço, o que, na minha concepção, é um erro, porque você vai lá, faz o menor preço, e muitas vezes a gente passa por um processo como agora, né, gente, da pandemia, e simplesmente os preços sobem, fica fora daquele patamar que você teoricamente planejou, e a obra acaba não finalizando, porque fica acima do orçamento. E aí a gente encontra os elefantes brancos, né, e no caso do saneamento básico, ele tem que ser universalizado, é um serviço urgente, né, a gente vai discutir mais na frente, acredito eu, que o saneamento básico, ele é, na verdade, uma ramificação, ele atinge todas as áreas, né, ele tem impactos na saúde, ele tem impactos no meio ambiente, né,
impactos sociais de uma forma geral. Então, se você não investe, não termina uma obra de saneamento básico, você vai acabar acarretando problema, impactando todos esses outros setores. Isso é muito, muito importante de se frisar. Então, quando você tem uma empresa que tem uma capacidade econômico-financeira de se manter, isso significa que ela vai até o final da obra, ela vai conseguir finalizar aquele objetivo dela. Então, essa lei, né, teoricamente, ela vem ajudar nesse ponto, tá? Aí vocês podem se perguntar, sim, isso significa que na hora que uma empresa privada assumir os serviços de saneamento, as contas de água e de esgoto vão lá para cima, porque elas vão repassar todos os custos. Bem, a lei prevê tarifas que sejam, né, voltadas exclusivamente para as populações de baixa renda. Então, eles entendem que a Agência Nacional de Água e Saneamento vai criar mecanismos, tá, para que seja aplicado subsídios para essas populações de baixa renda, para garantir a universalização do serviço, tá? Então, de forma bem resumida, foi mais ou menos isso que a lei alterou, né, a nova lei, o marco legal, a questão que envolve a Agência Nacional de Águas, tá, e saneamento. Mas também ela alterou a já existente Política Nacional de Saneamento Básico, tá, principalmente de forma estrutural, para poder fazer com que a política, né, de saneamento básico ela seja realmente implementada. Aí ele mexeu muito nas questões, né, nas questões que envolvem os convênios de cooperação, tá? E aí eles entendem que os convênios, eles têm que ser firmados entre blocos de municípios, para poder contratar esses serviços de saneamento de forma coletiva. O que a gente encontra hoje? Sergipe, ela é pequenininho, é o menor estado do país. Nós temos 75 municípios, gente, 75. Nós temos municípios muito pequenos que não têm condições financeiras de executar as obras de saneamento básico, a verdade seja dita. Então, esses pequenos municípios, eles podem formar consórcios para poder viabilizar a contratação desses serviços de saneamento básico, tá? Então, é um ponto muito importante. É como se você estivesse dividindo. Na verdade, o consórcio não é só para essa questão de saneamento básico. Também está sendo remetido lá para a questão do resíduo sólido. É tanto que, se eu não me engano, eu já participei de muitas reuniões do Ministério Público, que ele tem tentado viabilizar essa questão dos consórcios para resolver o problema do aterro sanitário aqui no estado, né, dos lixões. Eles querem acabar com os lixões e tentando ver se montam blocos de convênios. Eu não sei mais até onde a discussão tem andado, mas é isso que tem acontecido com os resíduos sólidos, a questão dos lixões. Algo muito parecido vai ser trabalhado para a questão do saneamento básico como um todo, que é a questão de água, né, abastecimento de água e de esgoto. Né, como eu falei para vocês também, houve uma alteração nessa questão da proibição desses contratos de programa, que, na verdade, era uma via, um acordo de cavalheiros entre os prefeitos e os governadores para executar esse tipo de serviço, sem licitação. Nós vivemos no Brasil, né, gente? Então, é algo muito perigoso quando você vai lá e faz um acordo com essa empresa, desvio de recursos, não vou entrar nessa seara. Então, o intuito dessa alteração foi justamente isso, evitar esse desvio de recursos, fazer algo mais concreto, né, que seja mais regulamentado, não que fique livre, simplesmente eu escolher a professora Ana Alice porque ela é minha amiga e teórica, não tem, agora eu quero uma estrutura, né, com as características técnicas para a execução daquela obra, tá? Por isso que vai ser obrigatório agora o processo de licitação, tá? Também, vamos lá. Coisas muito importantes, já que o foco do trabalho de extensão de vocês é essa. Articulação entre as políticas públicas, tá? De desenvolvimento urbano e regional, que envolva combate à pobreza, questão de proteção ao meio ambiente. Gente, o que a gente percebe aqui no Brasil? São criadas as políticas públicas, então a gente tem Política Nacional de Saneamento Básico, Política Nacional de Resíduo Sólido, Política Nacional de Recursos Hídricos. É tanta política nacional, mas elas não são articuladas entre si, tá? E entendam, quando a gente fala de serviço básico, meio ambiente, tá tudo interligado, né? É uma cadeia, é um emaranhado. A mola mestra, a gente sabe que é o poderio econômico, né? Quanto a isso, a gente também não pode negar.
mas eles estão interligados. Então, como é que eu vou criar um plano de saneamento básico, né? E vou me esquecer do que estava previsto, ou do que foi articulado no plano municipal, por exemplo, de resíduos sólidos. Então, há necessidade, na hora de se planejar as coisas, de se entender o que é que já existe em termos dessas outras políticas públicas. Como é que está previsto, por exemplo, o desenvolvimento urbano da cidade de Aracaju? Para onde ela vai crescer? Cadê o plano diretor da cidade? Né? Então, quando a gente vai construir essas políticas, principalmente saneamento básico, eu preciso entender essas movimentações. Quais são as necessidades que estão sendo ali buscadas nessas outras políticas? Tá? Então, é um ponto, no meu ponto de vista, é muito importante. Tá? Vem a questão, novamente, da prestação do serviço regionalizada. Então, houve essa alteraçãozinha lá na Política Nacional de Saneamento Básico, em que o intuito agora, a gente sai do município, que é uma localidade, e tenta regionalizar. Então, a gente vai trabalhar agora com regiões metropolitanas. Na palestra do doutor André Oliveira, que ele é advogado da DESO, né, da nossa Companhia de Saneamento, ele deixou bem claro, por exemplo, que Sergipe, Aracaju, região metropolitana de Aracaju, isso já é feito. Então, a gente não vai ter problemas graves para aplicar, por exemplo, essa nova estrutura que foi imposta pelo novo marco legal, tá? Essa questão da regionalização dos serviços. Porque a gente já faz isso, tá? Aqui no nosso estado, principalmente na região metropolitana. No entanto, em outros estados nada foi feito ainda, então vai ser algo muito complicado de ser iniciado para a gente executar dentro do prazo que o novo marco legal impõe, que é até 2033, ter aqueles percentuais, né, maravilhosos de 99% de abastecimento de água e 90% de esgoto, tá? Então, é muito importante essa questão das regiões metropolitanas. Para quem trabalha com desenvolvimento urbano, sabe que não tem como correr dessa interligação, né, entre algumas cidades vizinhas que acabam trocando ali pessoas, né, por conta das relações de trabalho, enfim. Tá? E quando ele pensa se você não conseguir trabalhar com regiões metropolitanas, ele diz, não tem problema, tá? Você pode trabalhar com unidades regionais, que podem ser estabelecidas pelo Estado, tá? Por municípios que não necessariamente são limítrofes, ou seja, não precisa necessariamente ser um grudadinho no outro, tá? Eles podem ser separados por algum município no meio, mas justamente ele vislumbra isso para poder viabilizar a questão do saneamento. Agora, também acredito eu que não pode, tem que analisar como é que vai ser essa questão de simplesmente vou juntar um município com outro, só que eu vou ter municípios em extremos diferentes no estado. Como é que eu vou executar esse tipo de obra? Então, são algumas questões ainda que a gente tem que discutir bastante. Tá? Outro ponto importante eu já estou oferecendo o meu serviço aqui no município de Aracaju. Minha concessionária já está funcionando. Eu vou ter que passar por um processo licitatório? Não. Se o contrato já está em vigor, ele vai continuar em vigor até o seu prazo final. Fim do prazo, aí o que é que a gente vai fazer? Processo licitatório. É assim que vai acontecer, né? Segundo a lei, e vocês sabem melhor do que eu, tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305 de 2010, também foi alterada, tá? Que é aquela justamente dos lixões que eu falei para vocês, que teoricamente desde 2014 não eram mais para existir. E aí eles mudaram alguns prazos. Por exemplo, já que ele quer que haja essa comunhão, essa interligação entre as políticas nacionais, ele deu um prazo, né, a nova lei, para que os planos municipais fossem alterados a cada 10 anos, né, eu acho um ponto positivo, porque a sociedade ela evolui muito rápido, né, uma cidade ela pode crescer, ou ela pode enxugar em menos de 10 anos, vai depender da situação, né, dos acontecimentos, e deu novos prazos para os lixões serem extintos. Então, aqueles municípios que não têm nenhum plano municipal, ou seja, dizendo o que vai fazer ou deixar de fazer com o lixão, teoricamente, né, teria que dar um jeitinho até agora, o final do ano, 31 de dezembro de 2020, tá? E quem tem o plano, ou seja, que estava já organizando as ideias do que fazer, quais os procedimentos para acabar com o lixão da sua cidade, vão ter até agosto do próximo ano para
fechar, né, seus lixões. E quem não tem dinheiro? Vejam só, eu sou engenheira ambiental, tá? A melhor forma de disposição de resíduo sólido, na verdade, é não gerar o resíduo sólido. Mas, sendo gerado, tem que ir para um aterro sanitário. O aterro sanitário é uma obra de engenharia, extremamente complexa, extremamente cara, porque eu tenho um controle da geração de efluentes, de gases, né, a questão dos vetores de doença, é um ambiente extremamente controlado. E o meu município, se ele não tem recurso, vai fazer o quê? Né? Eu tenho lixão, a minha população está gerando lixo. A lei diz que, na falta de recurso, faça uso de outras opções que são previstas nas normas, que não necessariamente seja o aterro sanitário, mas que tenha como objetivo proteger a saúde pública, né? Então, ele não, na verdade, ele não engessa na questão do aterro sanitário, ele dá uma abertura, principalmente que se você não tiver, na qualidade de município, recurso, tá? E, por fim, a gente começa as nossas discussões, que eu acredito que vão ser bastante interessantes, né? Tem a questão da União, que ela pode participar e destinar os recursos para fundos com finalidade exclusiva de financiar os serviços técnicos especializados, como é o caso do saneamento básico. Então, esse recurso, ele vai ser também, não é só do município, pelo contrário, o saneamento básico, ele geralmente vem da União. Então, ele trouxe mais essa premissa, dizendo que tudo bem, a União, ela vai fornecer recursos, né, desde que seja através dos processos que estão previstos ali na Lei 12.026 de 2020. Gente, bem, eu acho que assim, né, eu fui bem rápida, né, trouxe os pontos que eu achei que eram mais importantes, existem outros mais de cunho técnico, né, e que eu acredito que não seja necessariamente o cerne da nossa discussão de hoje. Então, eu vou dar minha fala por encerrada, aí a gente expande um pouco mais a conversa em cima das perguntas. Pronto, ótimo, ótimo, Karina. Dá oportunidade para que se desenvolva realmente o debate, e agradeço muito sua fala. Você acertou bem no cerne da questão, é o que a gente tem feito, inclusive, nas oficinas, né? Tentando contextualizar ao máximo as questões desenvolvidas. Obrigado pela fala, pela apresentação esclarecedora. Na hora que eu entrei, eu percebi que a professora analista estava explicando o desenvolvimento, né, das oficinas, como é que elas estão se dando, e agora a gente passa a palavra para os grupos fazerem as perguntas, né, elaboraram e vão fazer perguntas para que a gente possa estender o debate, tá bom? Então, o grupo 1 de Direito Urbanístico, por favor, o seu representante, o seu porta-voz, nos traga as perguntas. Agora a gente está com o grupo 2 e 3, na verdade. 2 e 3, tudo bem. Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia, professora, bom dia a todos. A gente formulou algumas perguntas e eu vou fazer aquelas que a gente ainda não comentou. Por exemplo, a primeira pergunta era sobre como se visualiza a Agência Nacional de Águas nessa nova perspectiva e nessa nova competência. Mas percebi que a professora já contemplou, já falou um pouco sobre. Vou falar perguntas já sobre todas em bloco, tudo bem? Thaisa, não, Laisla. Isso. Eu tô meio broca. A gente vai discutindo, faça uma por uma, não faça por bloco não, porque aí eu vou me perder. A primeira, a ter falado, eu vou falar, que foi como visualiza a situação da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, feita pelo novo marco regulatório. A segunda pergunta é de que forma a lei do marco legal do saneamento favorece a privatização dos serviços de água e esgoto. Teria uma terceira pergunta, mas acho que também foi contemplada, mas aí eu vou passar para uma outra, que nós fizemos de forma alternativa, que é a questão da destinação correta dos resíduos sólidos. Pergunta, vou ler um pouquinho da... Oi. Eu acho que a professora Karina pediu para você fazer uma de cada vez, não foi isso, Karina? Uma por uma.
esqueci. Vou fazer só a primeira, então. Foi sobre a ANA. Certo, Eu acabei me passando e falando sobre todas. Desculpa. tranquilo. A primeira foi sobre a ANA, sobre a centralização da ANA. A questão da centralização da ANA, porque eu não li as perguntas de vocês, tá? Eu vi que vocês enviaram, mas, enfim, não deu. Se eu acho pertinente a centralização da ANA, eu sou contra as centralizações, tá? Em que sentido? Administrativamente, é muito complicado a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, lá em Brasília, gerenciar um país continental como o nosso. Tá? Isso vai fugir das mãos dela. Disso você não tenha dúvida nenhuma. Mas também descentralizar demais acaba comprometendo o andamento das coisas. Tá? Então, eu sou a favor do meio termo. Como fazer isso administrativamente, eu não sei. Então, acredito eu que a Agência Nacional, a ANA, ela vai ter que trabalhar na estrutura dela, e aí eu não parei ainda para olhar, para ver o organograma, se eles já mudaram a estrutura, para ver como é que vai ser a atuação deles dentro dos estados e dos municípios, tá? Porque se vir só de Brasília, ele não vai conhecer essa questão que eu já debati aqui, que eu falei para vocês, da regionalização e das características locais, que é muito importante na hora de construir esse projeto, tá? Então, assim, se for única e exclusivamente centralizado na mão da ANA, eu já não sei se o intuito da universalização ele vai ser cumprido, né, do ponto de vista gerencial. Deu para responder? Sim, professora, foi ótima a resposta. A segunda questão foi sobre de que forma a lei do Marco Legal do Saneamento pode favorecer a privatização dos serviços de água e esgoto. Se eu disser que eu não ouvi muita coisa, você acredita? Eu posso repetir, não tem problema não. De que forma a lei do Marco Legal do Saneamento favorece a privatização dos serviços de água e esgoto? Olha, veja só, é minha opinião, tá? Como é que acontece hoje os serviços? São esses contratos que eu falei para vocês, que são firmados entre os governos e os prefeitos com as companhias de saneamento. Então, muitas vezes, o serviço ele não é oferecido como deveria ser feito, com qualidade. Entendam, as premissas que estão na lei, tá, são premissas boas. É uma premissa que envolve o quê? Olha, você vai prestar um serviço de saneamento, tá, você vai concorrer com os outros e você vai me garantir que você vai fornecer um serviço de qualidade. Hoje não é necessariamente isso. Vira e mexe, vocês veem na mídia, né, falando aqui do nosso estado, que a companhia de saneamento não está fornecendo uma água de boa qualidade, né, muitas vezes vocês pagam, né, a coleta de esgoto, e esse esgoto não é devidamente tratado, e é lançado aí nos corpos d'água, e o problema de poluição está aí, se alastrando a cada dia que passa. Então, acredito eu que, quando for realmente instaurada essa estrutura, que não vai ser algo de hoje para amanhã, nem para o próximo ano, né, sendo muito sincera, esses prazos são prazos que são utópicos, a gente não vai ter até 2033 tudo isso pronto, tá? Mas, na hora que isso estiver implantado, que tiver feito uma estrutura, e aí eu estou falando do ponto de vista técnico, tá? Como engenheira, tudo é possível, desde que você tenha organização gerencial. Funcionaria, né? Os serviços melhorariam, se você for olhar do ponto de vista técnico. Mas quando a gente envolve, né, prefeituras, estados, etc., a coisa não funciona tecnicamente falando, é o grande problema. É o meu ponto de vista. Tá? Não sei também se eu respondi. Sim, obrigada. A questão tem uma contextualizaçãozinha, eu vou ler uma parte. Sobre a questão da destinação correta dos rejeitos, a questão da destinação correta dos rejeitos já é uma discussão antiga no brasileiro. Apesar de outras normas, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2014, já terem estabelecido os prazos para que os lixões tivessem fim, o novo Marco Legal do Saneamento pretendeu novamente abrir caminhos, fixando os prazos para erradicar os lixões e estabelecer meios mais de gestão dos resíduos sólidos. No entanto, diversos municípios alegam falta de recursos para a ação dos projetos, e, por conseguinte, inúmeros lixões continuam em funcionamento por todo o Brasil.
qual seria uma solução mais viável para todo esse problema? Pronto. Eu achei aqui sua pergunta, estou até lendo. Veja só, pelo que vocês colocaram aqui, na verdade, ele não estendeu e não abriu novos caminhos de uma forma negativa, pelo contrário, ele estabeleceu novos prazos, coisa que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, anteriormente, o marco foi 2014, nós já estamos em 2020, e nada foi feito, tudo está sendo enrolado, empurrado pela barriga. Logo no início, eram pagos, os municípios pagavam as trente, né, que é aquela multa diária, porque não cumpriu a lei e tudo mais, e ficou tudo muito ainda em termos de negociação. Gente, já se passaram 6 anos, tá, e a questão dos resíduos sólidos ainda estão aí. O que foi que o marco, do ponto de vista legal, tá, o que foi que o marco legal fez? Disse, olha, tudo bem, você não tem recurso, então o que é que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, olha, existem outras opções nas normas. Por exemplo, se eu tenho um pequeno município, eu posso usar não necessariamente uma alternativa de aterro sanitário, mas eu posso usar aterros controlados. Claro que não é a mesma tecnologia, volto a salientar. Eu, como engenheiro ambiental, eu prefiro um aterro sanitário, porque os impactos ambientais, teoricamente, são zero. Né, um aterro controlado, não, ele vai ter as suas limitações, precisa de um estudo bem feito, mas ele é muito mais barato de se executar do que um aterro sanitário, e não é um lixão, porque o lixão é você jogar lá o lixo de qualquer jeito, e fica, né, a céu aberto, transmissores de doença, contaminando tudo. Então, o marco, ele traz uma resposta para essa ânsia de se resolver o problema dos resíduos sólidos. Então, quem tem um determinado tamanho, e aí eu não me recordo dos detalhes, né, em termos de habitantes, aí ele conduz, né, ele dá a sugestão de resolva o problema dos consórcios, coloque isso no seu plano e finalize o que você tem que fazer até 2021, tá? E solução viável, gente, a gente está falando de questões políticas também, tecnicamente falando, você tem que ter dinheiro, tá? Eu estou falando do ponto de vista técnico, né? Não sei se todo mundo aqui é da área de direito ou se envolve outras áreas. Tem como resolver, tudo dentro da técnica tem como resolver. Mas até um aterro controlado eu preciso de recurso. Aí você vai dizer, eu sou um município pequeno, vamos procurar recursos, né, para se viabilizar um aterro controlado. Então, antes estava restrito aos aterros sanitários, agora ele já deu uma maior abertura para tentar resolver de alguma forma o problema do lixão. Então, eu posso usar outros artifícios técnicos, tá? Não é dizer, vou cobrir o meu lixão e acabou, tá resolvido. Não, não. Tem um artifício técnico. É essa a solução que a lei deu. E cada caso é um caso, cada município é um município, né? Então, eu como engenheiro ambiental, quando eu sou solicitada, né, a fazer algum projeto, eu tenho que fazer o diagnóstico da área, tenho que fazer um levantamento, que é muito importante. Então, os municípios, eles têm que pensar qual é a melhor saída. Os novos prefeitos dos municípios, a partir de agora, eles têm que pensar qual é a melhor saída para resolver o problema do seu lixo e do seu saneamento básico, tá? Vou fazer um consórcio? Não. Vou fazer só a questão do resíduo sólido? Então, qual é a melhor alternativa que eu posso bancar? Tá? Não existe o pozinho de pilim-pim-pim, sabe, Laisla? Infelizmente, tá? Agradeço os esclarecimentos, professora. Foi do. Obrigado, Laisla. Vamos para o próximo grupo. É o próximo grupo, o grupo 3. Que tem Guilherme. Quem mais no grupo 3? Acho que Thiago. Grupo 3. Na verdade, eu representei o grupo 3, professora. O grupo 2 é Vanderlei. Aqui. Grupo 2, a gente tem Vanderlei, Mário, Ana Lúcia, Lara, Evelyn.
Eles estão aí? Senão eu posso ler as perguntas que eles fizeram aqui. Estão. Cadê Vanderlei? Vanderlei está online. Cadê este pessoal? O bichinho foi beber água. É bom. Oi, eu tô aqui, eu estou online, mas infelizmente eu tava no quarto com minha bebezinha que tá com febre. Aí eu tô saindo do quarto para poder fazer as perguntas. Vou pedir só 2 minutinhos. Tá bom. A gente pode ler aqui as perguntas, então, já que você está com esse problema aí para resolver, a gente pode, né? Tranquilo. O grupo 2, ele perguntou assim: a universalização do saneamento básico, principal objetivo do marco do saneamento, constitui uma utopia, considerando a realidade de desigualdade social do Brasil, ou realmente poderá ser alcançada com essa nova legislação? Pergunta difícil, tá? O problema do saneamento básico não é um problema social, não, tá? É um problema de gestão. E aí, em virtude desse problema de gestão, você acaba, né, refletindo nos outros setores, como eu falei para vocês. Né? Infelizmente, aquelas pessoas que têm condições sociais, né, menores, acabam sendo as principais prejudicadas pela falta do saneamento básico. Tá? E se é uma utopia, eu quero acreditar fortemente que não. O saneamento básico ele não é utópico. Tá? Países com a capacidade econômica menor que a nossa, né, eu acredito que até foram vocês que colocaram em algum documento aí que eu não me recordo, como a Argentina e outros mais, aqui na América do Sul, tem índices de saneamento melhores que nós, e aí a grande pergunta é: por que é que nós não temos bons índices de qualidade na área de saneamento? Tá? Esse é o grande X. E é a resposta para essa pergunta que a gente tem que atacar, para resolver os nossos problemas de saneamento. Tá? Não é utópico, como eu falei para vocês, tecnicamente falando é possível, há necessidade de recursos, e ele deve ser universal. Agora, é utópico, sabe, gente, para 2033. Realmente, dentro do ponto de vista de engenharia, né, o pouco que eu trabalho, que conheço, entendam, eu preciso de um projeto de licitação, eu preciso fazer a parte toda de planejamento, de entender a região, né, botar o projeto num papel, e para executar, 10 anos é muito pouco, a depender do tamanho da cidade, muito pouco, né, a gente está falando de 2033, são 13 anos. Mas, conhecendo o brasileiro, né, ele precisa ser apertado, pressionado para poder executar as coisas, tá? Eu preciso, infelizmente, dizer, olha, se você não fizer, você vai ter sanções, né? Vocês são alunos, a gente, quando é professor, disse, olha, vocês precisam estudar, aí vocês ficam meio assim, morosinhos, tal, olha, vai ter uma prova. Gente, na hora vocês vão estudar, porque vocês vão ser o quê? Avaliados. Essa é a verdade, tá? Então, saindo dessa esfera da sala de aula e indo para o nosso cotidiano, não é diferente. Então, se eu não tenho ninguém me cobrando, né, e aí os professores de direito que me ajudem, me colaborem, é para isso que servem as normas, para regulamentar essas pessoas que têm uma cabeça que não entende que saneamento básico é importante, então eu pressiono, eu coloco prazos, tá? Para tornar efetivo. Então, eu não acredito que seja utópico, tá, gente? Por favor, eu estudei para isso, né, meu objetivo primordial na vida é resguardar o meio ambiente e o social e o econômico também, eu sou engenheira ambiental, então dizer para mim que é utópico, não, pelo amor de Deus, chega a doer o meu coração, né? Se vai ser alcançada com essa nova lei, eu espero que sim, com todas as minhas forças, sendo bem positiva, mas eu sei que vai ser difícil, não vai chegar dentro do que eles querem, tá? 99% de abastecimento de água e 90% de esgotamento sanitário. Não vai. Mas, se a gente crescer, que vem crescendo já nos últimos anos, não na velocidade, na taxa de crescimento que a gente gostaria, mas se já evoluir, já é um ganho, tá?
Fui clara, deu para entender? Alguém tem alguma pergunta relacionada a isso? Professora, eu fico refletindo sobre os desafios, né, que você levantou para poder realizar, né, atingir essa meta, esse prazo. E eu fico pensando também, existe uma burocracia, né, pública para realizar tudo isso, né? Você falou sobre licitação, né, sobre a contratação desses serviços, mas também a elaboração e o planejamento de todos esses projetos, né, de saneamento, eles também têm uma exigência de participação popular, né, por exemplo, né? Então, os programas, planos e tudo vão precisar também a realização de audiências públicas. Então, existe uma série de etapas também que precisam ser cumpridas para atingir esse objetivo, né? A construção disso também não vai ser feita apenas institucionalmente, né? Vai ser necessário também a participação popular para essa construção, né? Ela também é importante. É extremamente complexo, então... eu acredito que quem colocou o marco do saneamento achou que era só, tipo assim, surgiu o projeto do nada, vamos construir. Não é assim. A construção de um plano municipal, eu participei de várias audiências, né, inclusive participei de oficinas há uns 5 anos, né, junto à FUNASA, de construção desses planos dos municípios na época de saneamento, e é um processo lento, tá? Infelizmente, os nossos municípios não têm um corpo técnico preparado para esse tipo de coisa, na grande maioria dos casos, né? Então, não é algo do dia para a noite. Então, 13 anos, realmente, não vai dar. Agora, se, né, digamos assim, nesses próximos 6, 7 anos, eu conseguir estruturar, né, essa questão de gerenciamento, né, do saneamento básico, se a ANA realmente começar a funcionar, tudo isso estiver pronto, do ponto de vista técnico, aí, quando ocorrerem as licitações, sabe, Analice? Então, eu vou ter um produto final de boa qualidade, eu vou ter empresas que realmente vão participar e quem ganhar vai realmente executar, né, aquela obra. Então, o meu medo do ponto de vista técnico é que, na verdade, os responsáveis por isso não necessariamente tenham essa formação. Bem, na verdade, são várias angústias que ficam assim martelando na cabeça, sabe? Mas é bom deixar para outro momento. Realmente não tem como não puxar as críticas da política brasileira. Muito obrigado pela resposta, professora Karina. Eu acredito que essa segunda foi a principal martelo de toda a apresentação. Então, eu gostaria de pular essa pergunta, porque eu tenho certeza que ela já foi respondida em vários momentos, inclusive. Vou passar para a terceira pergunta, tá? Como falar de previsões para um atendimento igualitário e integral do saneamento básico, ao passo que rotineiramente a desigualdade social cresce e mais moradias são construídas nas áreas periféricas? Seria, para além de uma reforma estrutural, também uma social, a resolução da problemática de má qualidade do saneamento do país? Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para vocês. O indicador é porque eu penso logo nos termos da engenharia que a gente usa lá na sala de aula, sabe? Mas a válvulazinha, né, que move qualquer coisa no país, se chama economia. Bem ou mal, tá? E associada à economia, como você acabou de dizer, Vanderlei, é a questão da política. Então, vamos lá. Se a economia vai mal, o pouco de recurso que a gente tem vão ser destinados às áreas que não necessariamente são aquelas que a gente gostaria, como, né, a área ambiental, que envolve a questão do saneamento básico, que a gente está discutindo agora, e também, por incrível que pareça, a área social. Então, esses setores geralmente são os relegados. A educação, né, amigos, companheiros, sabe que o dinheiro para a educação está cada vez mais apertado, quase inexistente. Então, essas áreas que são prioritárias, segundo a Constituição Federal, que deve ser resguardado, não recebe esse recurso. Então, esse é um ponto X que eu queria trazer para vocês refletirem, né? Economia. Então, quando você diz aqui que seria uma reforma estrutural, também social,
a resolução da problemática da má qualidade do saneamento básico é um conjunto de fatores. Então, se a economia vai bem e eu vou ter recurso para distribuir para todas essas áreas, tá? Eu consigo resolver a questão do saneamento básico sem necessariamente mexer na social de forma direta. Como eu falei para vocês, quando eu mexo no saneamento, né, o resultado do saneamento, ele vem de forma indireta para a população, tá? Por quê? Você está morando numa área periférica, tudo bem, é um problema social que está, na verdade, ele é acometido não é pela falta de saneamento, é por uma estrutura econômica e social, e aí você, Vitor, me corrija se eu estiver errada, que acaba afetando, que leva ele àquela condição. Não é o saneamento básico, tá? Na verdade, o que acontece com ele? Ele é levado para aquela área que, infelizmente, não tem a infraestrutura que ele é capaz, né, de pagar, que ele é capaz de... como é que ele disse? Na verdade, que ele foi empurrado para lá. Quando eu resolvo o problema do saneamento básico, né, eu vou resolver esse problema pontual dele, eu vou tirar daquela pessoa que está em situação frágil, tá, justamente menos um problema, que é o problema da saúde pública. Eu vou melhorar as condições de vida dele, tá? Dinheiro no saneamento básico não vai resolver problema. Óbvio que eu quero uma reforma, por mim, eu quero uma reforma generalizada na área social, mas é algo muito mais amplo que o saneamento básico. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Porque essa sua pergunta foi muito além do ponto que a gente tá trabalhando, né? Então, volto a repetir, se eu resolvo o problema de saneamento básico, eu estou dando mais dignidade de vida para aquela pessoa que está numa situação social mais vulnerável, tá? Eu não vou tirar ela da pobreza, vale salientar. Para tirar ela da pobreza são outras ações que dependem de outras políticas, gente, tá? Que envolve educação, envolve outras tantas que os professores devem estar discutindo, acredito que eu, em outros pontos. Tranquilo? É isso, professora Karina, só queria fazer um comentário, né? É que essa política, ela precisa vir com outras políticas, né? A gente não pode falar de saneamento desarticulado, né? De habitação, de outras políticas sociais, né? Não só de habitação, mas de acesso à saúde, à educação, enfim. Essas políticas, elas precisam estar articuladas. Eu vou conversar com os alunos posteriormente sobre a extinção do Ministério das Cidades. E um dos impactos, eu acho, é justamente isso, né? Perder um órgão institucional federal que tinha essa competência de articular, né, essas políticas nacionalmente. Inclusive, outra queixa que você levantou na sua fala, né, sobre a capacidade técnica, era também um órgão que tinha essa aptidão, essa competência de promover a capacitação técnica de profissionais, né, dos municípios, dos estados, para essas temáticas, né, urbanísticas. Então, Eita, travou. Travou. Essa conexão Aracaju-Salvador, às vezes, deve estar tendo... eu acho que está tendo muito buraco na linha verde, aí de vez em quando a conexão deve... Voltou. Não, voltou. Voltei? Eu senti que eu falhei. A internet caiu, não foi? Foi. Você ficou congelada. Foi isso. O saneamento básico, ele precisa ser pensado com outras políticas, articuladas outras políticas, né? A falta de acesso ao saneamento básico tem relação e é também uma consequência da falta de outras políticas, né? De uma política habitacional, né? Que garanta, né, acesso à moradia digna, às pessoas. Recentemente, semana passada, eu visitei junto com uma das extensionistas uma ocupação aqui em Salvador, ouvimos, né, as pessoas da comunidade e as pessoas relataram, né, as falas das pessoas. De novo. A internet, eles estão boicotando, viu? De vez em quando está acontecendo isso, professora Analice. Deixa eu tapar, então, esse furo aqui. Professor Vitor, me permite? Diga, Vanderlei. Só para finalizar, agradecer a professora Karina pelas respostas. Tá terrível, né? Tá, Analice. Vanderlei. Eu queria dizer que foi um prazer
voltar principalmente para esse assunto. Eu fui aluno do professor Leandro em 2010, no curso de saneamento ambiental. Ah, não tinha chegado ainda, não. Infelizmente, eu não tive o prazer de ter aula com a senhora, mas quem sabe no futuro, né? Ah, com certeza. Só para fechar, Vanderlei, para você entender um pouco dessa relação social com o saneamento básico. Das minhas coletas de doutorado, né? Eu visito vários lugares aqui do município de Aracaju. E aí, enquanto eu estou fazendo coleta lá, pegando água, esgoto, não sei o quê, geralmente aparece alguém da comunidade. E aí eles vêm perguntar se eu sou de algum órgão público, e eles vêm reclamar, porque o governo ele tem que coletar, tem que tratar esse esgoto. Eu pescava, eu nadava, isso aqui era um rio, não era um canal. Aí eu viro para ele e pergunto, onde é que o senhor mora? E, geralmente é aquela casa que é na beira do rio. Aí e o que é que o senhor faz para melhorar a qualidade desse rio? Onde é que o senhor bota o seu lixo? Onde é que o senhor bota o seu esgoto? Né? E assim, o que é que eu percebo? E eu gosto muito de dizer isso para os meus alunos. Trabalhar com o meio ambiente, tá? Trabalhar com o social, ele requer participação, né, da sociedade também. Né? Cada um tem que entender o seu papel. Então, não adianta você vir e eu dizer, olha, Vitor, você é o prefeito da cidade, você tem que resolver o problema de saneamento básico. E aí vem você, Vanderlei, e joga o papelzinho na rua, tá? Ao invés de fazer a ligação com a rede de coleta e tratamento de esgoto, você prefere deixar do jeito que estava, mesmo pagando, tá, para a concessionária. Você está lá jogando na sua fossa, uma fossa que você não faz manutenção, é um passivo ambiental, tá? E a gente ainda precisa passar por um processo de educação ainda muito intensa. É um trabalho múltiplo, como disse a Annalice, logo no comecinho da fala dela, antes da internet boicotar a bichinha. Então, é muito complexo. Volto a dizer, 13 anos, sabe, Vanderlei, é muito pouco. É muito pouco quando você quer articular e fazer um trabalho sério de política pública. Tá? E fazer com que você, população, população, passe a ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Consciência é um processo de construção muito lento, tá? Na minha filhinha e na sua filhinha, eu acho que o seu filhinho que está aí doente, é algo que já vai, se você começar a colocar no eixo a partir de agora, já entra por osmose. Agora, para pessoas assim da nossa idade, como da idade de Vitor, de Annalice, que já tem meio uma ideia formada, para mudar é algo muito complicado e exige, sabe, aquele trabalho de formiguinha, que a gente não vê, né, no nosso cotidiano, não vê. Tá aí o tal do coronavírus. Você não vê na televisão campanhas efetivas para a pessoa, né, se proteger. É algo individual. Mas sabem chegar, como é que pode a gente estar fazendo campanha onde que ninguém vê? Tá? São essas coisas que precisam ser trabalhadas. Professora Karina. Diga, Vitor. Tudo isso tem a ver com investimento público, ou pelo menos a grande parte disso tem a ver com investimento público, e a Annalice me corrija se eu estiver errado também. E há um debate hoje no governo atual acerca da viabilidade ou não desse investimento público, porque, como ficou esclarecido, inclusive, na fatídica reunião de dia 22 de abril deste ano, né, aquela reunião em que aprendemos 49 palavrões diferentes, existe um racha no governo sob o ponto de vista da aplicação ou não de recursos públicos para incentivar o crescimento da economia. Ou seja, existe o Paulo Guedes, que aposta na retração do déficit público, e por isso não quer apostar num novo PAC, vamos dizer assim. E existe o programa mais da ala militar do governo, nacional desenvolvimentista, que geraria o que eles chamaram lá de Pró-Brasil, eu acho que era o nome do programa, e que foi descrito por alguns como o New Deal brasileiro. New Deal, aquele programa econômico de recuperação dos Estados Unidos depois da
da quebra da Bolsa de 1929. Até que ponto, então, este programa, que iria até 2023, ele fica na estrita dependência da vitória de um ou de outro ponto de vista dentro desse governo e dentro de outro que eventualmente assuma posteriormente, que encampe uma das duas ideias. Homem, vou dizer uma coisa para você. Falar de política é algo muito complicado. Porque, na verdade, a gente fica à mercê, né, dessas decisões. Né, inicialmente, você falou da questão de investimento. Tudo precisa de investimento, Vitor. Né, vocês estão falando aqui de um projeto de extensão. Tem todo um investimento, sim. Aí você vai dizer, mas eu não botei R$1. E o tempo de vocês? Quanto é que vale a hora de vocês? Né, a gente está aqui no pleno sábado, né, discutindo sobre um determinado assunto. Não é verdade? Então, o investimento deve existir em toda e qualquer área. O grande problema, quando a gente tem esses entraves políticos, e aí eu não sei os detalhes a miúde, né, que você acabou de mencionar desses troços aí, dessa guerra, que eu meio que desliguei de tudo, para não ter raiva, e morrer antes do tempo, é o seguinte, são esse tipo de atitude política que entrava, né, não faz com que as coisas andem, tá? Não faz. Eu sou partidária de tudo ser público? Não. Não. Sabe? Não, por quê? Porque eu acredito que o dinheiro dos nossos impostos, eles têm que ir para as áreas prioritárias. Saneamento básico é área prioritária? É. Em que sentido? Ele deve ser executado. Qual é o problema de fazer parceria público-privado, a área privada ir lá e investir o dinheiro? Eu não sou contra nesse tipo de investimento, não. Agora, o governo ele tem que, né, regulamentar a questão. Então, eu não sou nem cri-cri, nem a favor. O que eu gostaria muito é que os nossos políticos, eles amadurecessem um pouco mais e fizessem o papel para o qual eles foram destinados. Eles são nossos representantes, eles têm que ver, na verdade, o interesse público, e não o interesse deles. Tá? O interesse deles, que não é o que a gente vê hoje. E aí, Vitor, você que é da área da sociologia, deve saber melhor que eu que é um problema crônico. Eu acredito que desde que o tal dos portugueses botaram os pés aqui, né, nesse país, nessa terra, e que a gente vai ter muito trabalho de resolver, né, e as pessoas que estão no comando lá em cima, na verdade, entenderem que, por exemplo, o saneamento básico, ele é extremamente importante, está inclusive em lei, ótimo, vamos executá-lo, como deve ser feito. Né, nós temos um problema social grave no país, vamos trabalhar para resolver essa situação grave, tá? Precisa enxugar a máquina pública? Se enxuga, agora vamos fazer da forma que, né, correta, como deve ser feita, tá? Privatizar tudo é a solução? Não sei, não é minha área, eu não sou economista, eu não tenho como, eu leio as coisas que passam, né, que são passadas, tenho muito medo hoje dessas informações da mídia, a mídia bota o que quer sem medir consequências, sem estudar direito, sem ouvir o outro lado, tá? Recentemente eu estou sendo, inclusive, vítima dela, né, quentíssimo, saiu ontem, e aí como é que eu vou dar credibilidade a essas informações? Sabe? Aí são essas coisas que me deixam, não sei se eu lhe respondi, sabe, Vitor? Mas que me inquietam, e eu não consigo lhe dar uma resposta pronta, certa. Não sei. Sabe? E eu digo não sei sem problema nenhum. Só uma dúvida, tem um termo, que eu falei de New Deal, né? Tem se discutido isso em outros países. O termo chama-se de Green New Deal, ou seja, New Deal, eu já ouvi falar em alguma coisa nesse aspecto. New Deal verde. New Deal verde. O verde desse novo governo é o seguinte, ai meu Deus, lá vou eu ser crucificada de novo. Isso daí na verdade, veio dos Estados Unidos, né? Seria veja só, não estou nem defendendo e nem condenando o governo nenhum, inclusive aqui o de, né, Jair Bolsonaro, nosso presidente da República.
Mas eu não sou do tipo ambientalista ferrenha, já fiquem cientes disso. Sou engenheira ambiental, ponto, é fato. Mas eu entendo o seguinte, você está falando aqui de desenvolvimento urbano, de saneamento básico, tá? E o meio ambiente hoje está bem crucificado, já bem desgastadozinho aqui no Brasil, principalmente nas regiões urbanas, isso é fato. Até agora eu acredito que vocês não tenham nenhum... pelo menos eu acredito que não sejam contra, né? Algumas medidas, por exemplo, de Ricardo Salles, lá que foi o tal do ministro do Meio Ambiente, que eles entendem que a gente tem que desenvolver e tem que abrir mão de algumas coisas de meio ambiente. Seria mais ou menos o que tem aí, essa versão norte-americana, abrasileirada, que colocaram um green na frente, tá? Que de green não tem nada. Mas eu acredito que o desenvolvimento, ele pode ser feito, sim, em consonância com a preservação, com a conservação, esse é o nome que se usa, né, nos livros, mas na verdade não existe distinção na legislação entre preservação e conservação do meio ambiente, tá? Eu estudei anos da minha vida na qualidade de engenheiro ambiental para dizer o seguinte: olha, Vitor, sua casa é na praia, não é? Você sabia que você construiu na região de APP ou de uma APA? Você pediu autorização lá para o órgão ambiental para construir? Então, você está provocando um impacto ambiental, sabe? Aí você diz, mas eu vou construir minha casa onde? Aracaju não tem lugar mais para crescer. Temos que ir para essas regiões que são frágeis ambientalmente falando. Aí eu digo, olha, do ponto de vista da engenharia, é possível fazer isso, tá? Agora, precisa de um controle o quê? Rígido. Você não pode construir a sua casa na Aruana, Vitor, sem ter uma autorização do órgão ambiental. Se ele teria que olhar qual é o tipo de estratégia da engenharia que você utilizou, para você não contaminar o lençol freático, que é muito superficial naquela área, que vocês conseguem ver aquelas lagoas, tá? E aí, na verdade, o que me preocupa é a abertura, não é questão de ser aberto por ser aberto que vamos destruir o meio ambiente, é justamente essa falta de conversa com os órgãos ambientais e com outros órgãos dessa região, para que diga, olha, tudo bem, vocês vão crescer, mas você tem que fazer assim, 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 assado, regulamentar e dar limite às coisas, tá? Então, algumas políticas que eu entendi verde desse governo novo, não necessariamente, as ideias até são boas para ajudar no processo de desenvolvimento e urbanização, mas são mal feitas. Você sabe que aqui no Brasil, a coisa vai ser feita de uma forma que vai derrubar o manguezal todo aí, as restingas todas, e lá se vai de qualquer jeito, né? E a verdade, o que eu me percebo, Vitor, é que os órgãos que são, né, que têm a competência de determinadas coisas, querem meio que tirar o corpinho da reta, sabe? Não, eu não quero essa competência mais para mim. Não sei se eu me fiz entender, mas foi um desabafo. Ok. Malice, alguma declaração? Não é isso, professora Karina. Acho que discutir sobre as políticas que estão sendo implementadas, né, atualmente é muito complexo, realmente, porque, do meu ponto de vista, eu enxergo uma série de retrocessos mesmo, né? Assim, inclusive, para falar sobre a extinção do Ministério da Cidade, eu vou falar um pouco antes, o que é que a gente tinha antes da gente ter a Constituição de 88, para a gente entender a importância que foi, né? A Constituição de 88, de trazer a questão da participação democrática, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, de uma nova visão de cidadania, de inclusão, porque a gente ter um marco de saneamento é um resultado dessas lutas, da conquista, né, cidadã da Constituição, de entender que o Estado ele tem uma missão, né, de garantir o acesso ao saneamento a todas as pessoas, né? Então, a pergunta do professor Vitor sobre a privatização, me preocupa, né, a gente diminuir a participação do público em áreas como a área do saneamento, porque a gente começa a discutir direitos enquanto custos, né? Então, a gente para de pensar e discutir o saneamento apenas com foco no direito e na realização da dignidade humana que ele proporciona e começa a pensar através de números e de lucro, né? E tem uma preocupação com o lucro, né? Que a preocupação deixa de ser não só atender a garantir o acesso, né, ao saneamento das pessoas, mas também garantir o acesso com lucro de determinadas pessoas, né?
determinadas pessoas jurídicas, no caso de empresas ou corporações, etc. E aí isso me preocupa, né? Porque isso, a gente realmente, a gente tem uma grande preocupação econômica, né? E a Constituição, a despeito de ser uma Constituição cidadã, ela é uma Constituição de um Estado capitalista, de fato, né? Mas ela vem com uma série de reivindicações, de determinações, enfim, no campo dos direitos, que também tem um Estado que é dirigente, né? Então, que não é um Estado liberal, né? Que vai pensar exclusivamente no desenvolvimento econômico, né? Esse desenvolvimento econômico tem que vir junto com o desenvolvimento social, né? Com a preservação do meio ambiente, né? E não só o meio ambiente pensado de forma intergeracional, né? Não só para as nossas gerações, mas para as gerações futuras e tudo mais. E eu acho que, às vezes, a tônica econômica e do lucro ameaça, né, todas essas dimensões, né, todos esses valores que a Constituição trouxe, justamente porque vira uma discussão finalística, né, para obter os lucros, os meios não importam, né? E aí, como você falou agora, né, a gente vai fazer uma liberação, uma flexibilização de uma legislação ambiental junto de um manguezal. O que vai acontecer é que vai se destruir o manguezal inteiro. Ou seja, em nome do avanço, do suposto desenvolvimento econômico, a gente vai ameaçar, né, enfim, destruir o meio ambiente. Também isso envolve até uma discussão de meio ambiente também que já está também um pouco ultrapassada, da gente achar o meio ambiente como um ambiente sendo algo exterior a nós, né? É uma discussão que é antropocêntrica, né? Que o homem acaba não se vendo como parte do meio ambiente, porque destruir o meio ambiente é se destruir, né? É autodestruição, né? E a discussão econômica, ela é um pouco nesse sentido mesmo, de achar que destruir o meio ambiente é destruir outra coisa, não ver o meio ambiente como meio ambiente, como vida, mas ver o meio ambiente como recurso para a produção, né, de bens. Então, eu acho que a tônica da discussão dentro a discussão sobre saneamento e sobre esses direitos relativos à área urbanística, sobre um foco econômico, eu acho muito preocupante. Eu acho que não pode ser a preocupação exclusiva, né? A gente tem que pensar que existem outras preocupações que precisam ser atendidas também. Então, quando se fala em privatização, meu receio é esse, né? Inclusive, eu também estudei, o saneamento não é o foco, né, da minha pesquisa, mas as poucas coisas que eu li é que a gente não tem também experiências muito bem sucedidas, a gente não tem no Brasil de estados onde a gente tem privatização, né? Se eu não me engano, acho que municípios, na verdade, acho que Manaus é um exemplo, né, de privatização que também não conseguiu garantir, né, acesso a grande parte das pessoas. E a gente tem vivido até num momento de uma série vivendo grandes impactos sociais resultantes de práticas de grandes empresas, né, que se envolvem em questões relevantes como essa, como a gente está falando aqui de meio ambiente ou de prestação de serviços públicos, né? A gente o Amapá é um estado que, não falando de saneamento, mas de energia elétrica, tem uma empresa privada, né, que faz a gestão da energia elétrica no estado, e passou um estado quase um mês sem energia elétrica, um estado inteiro do país, né? É uma coisa inimaginável, né, absurda. E pensando no meio ambiente, a gente pensa uma série de desastres, que a gente chama de desastres, e até eufemismo, né, de crimes ambientais cometidos pela Vale, por exemplo, né, que diversas pessoas morreram, rios morreram também. Então, essa tônica do desenvolvimento, eu acho que é ela que leva a essas situações, né, levam a esses desastres, né, que a gente chama de desastres ambientais. Então, se a gente fica pautado apenas, né, no pensamento do desenvolvimento econômico, a gente acaba levando para esse caminho mesmo, né? Pensar no lucro independente, né? Os meios não importam, né? Contanto que se atinja, e aí o resultado, como a gente tem hoje, as empresas hoje que são administradoras da energia elétrica no Amapá, ou a própria Vale, são grandes empresas que têm lucros estratosféricos nas bolsas internacionais, né, no mundo. E o resultado da atividade dessas empresas não tem repercutido positivamente, né, e assim, se equiparado a esse sucesso econômico que essas empresas têm, né, a repercussão social, né, para o Brasil, né, enfim, não tem sentido, não tem correspondido a esses lucros, enfim.
mas também é a minha reflexão, enfim, pessoal, a respeito dessa questão. Mas é isso que eu teria para falar. Eu concordo, sabe, Annalise, com você. Eu acredito que não é só uma vertente. Mas volto a dizer, a mola mestra é a economia. Infelizmente, na hora que aperta, você sabe quais são os resultados, né? Volto a dizer. Na verdade, o elemento transformador de tudo isso que a gente está conversando agora é uma coisa só, é educação. Tá? Quando você tem senso crítico, né, tem uma formação técnica adequada, e você chega, né, na instância que essas pessoas estão hoje, né, grande parte desses problemas não estariam acontecendo, né, como estão acontecendo agora. Mas, enfim, né, eu não quero ser negativista, eu quero, né, ver o marco legal, por exemplo, que é o nosso foco da discussão agora, né, que ele realmente venha trazer o objetivo primordial dele, que é a universalização dos serviços. Eu quero acreditar muito nisso. Se vai acontecer ou não e como ele vai, aí é onde a gente entra, né, nosso momento de discutir. Me preocupa essa participação social que você tanto fala. Não sei se você já participou de comitês de bacia hidrográfica, né, que eu acho, assim, a Política Nacional de Recursos Hídricos fantástica, né, baseada na França e tal, né, a participação social. Na verdade, a participação ela não é efetiva. Não é efetiva em que sentido? Né? A população ela não tem ideia do que é importante para ela. Na verdade, tem. Quando eles vão para essas reuniões, ele pergunta o seguinte: o que é que eu vou ganhar? O que é que eu tenho que proteger? Eu vou ter meu peixe, pronto. Tá? Porque falta o cerne da coisa, por exemplo, a educação. E aí é onde o nosso governo peca horrores. Tá? Não investe nessa área, que ela sendo, né, acredito eu, que remodelada, e os nossos alunos todos tenham acesso a uma educação de qualidade, a gente vai resolver esses problemas mais na frente. Mas é tudo a longo prazo. Volto a dizer, 13 anos é um prazozinho muito pequeno, tá? Estou eu aqui vendo o Vitor depois de quase esse tempo, né, Vitor? Então é muito pequeno, tá? Ainda mais em saneamento. Falar de meio ambiente também é um prazo relativamente pequeno. Mas eu, como engenheira, eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa, porque a poluição, a cada dia que passa, aumenta, tá? As cidades crescem, tá aí, olha, eu acho que Vitor já tem filho, eu também tenho, tá todo mundo reproduzindo, Vanderlei tem filho, e a população está crescendo, está sendo gerado esses esgotos, esses resíduos, e algo deve ser feito com a maior urgência possível. Tá? E aí, infelizmente, as pessoas que estão nesses cargos, que não são necessariamente pessoas de bom coração, fazem uso dessa urgência. Tá? 3, Vanderlei, minha Nossa Senhora do céu. Já vi que você ganha muito, hein, Vanderlei? Tirando esse comentário, né, eu sempre me assusto quando os meus alunos vêm assim com esse monte de filho. Né, são super-heróis. Eu não dou conta de um, quanto mais de 3. Então, assim, esse pessoal, né, acaba se dando, né, aproveitando da situação, e aí caminha por esse caminho que a Annalise acabou de apontar para vocês, que é o caminho que me preocupa, tá? Não são idôneos na hora de tomar alguma medida para ajudar a minimizar esses efeitos, né, que todo mundo aqui está exposto em Aracaju e nem sente. Aí eu pergunto, né, a professora está falando em cidades sustentáveis, é mais ou menos esse o tema. Aracaju, cidade da qualidade de vida, realmente é uma cidade da qualidade de vida? Para quem? Ela pode se tornar uma cidade sustentável? Existe uma cidade sustentável? Tá? 13 de julho. 13 de julho não é o sinônimo da cidade de Aracaju. Ela não reflete a cidade de Aracaju. Tá? E eu posso dizer por A mais B que realmente não é a cidade de qualidade de vida Aracaju. Né? Já foi? Continuo dizendo que não. Foi só um slogan que pregaram e que o pessoal comprou. Né? Mas, enfim, eu acho que eu já falei muito. Foi algo mal compreendido na época. Né? Foi um prêmio que dizia respeito a... Um prêmio, um concurso que fizeram, uma avaliação que o Ministério da Saúde fez, porque aqui em Aracaju eu até conheci o professor que fazia isso, um programa de educação física pública que fazia com que as pessoas tivessem acesso, portanto, a medidas profiláticas de saúde.
de forma acessível, de um acesso mais fácil a elas. É isso. Professora Karina, a gente teria muita coisa para falar ainda, foi ótima a participação, a gente chegou ao nosso tempo, bateu um pouquinho, até passou já um pouquinho do nosso tempo, queria agradecer muito sua participação, queria expressar minha felicidade por esse reencontro inesperado, espero que a gente possa fazer isso mais vezes agora, né, que essa ponte está restabelecida. E para encerrar, voltando a agradecer, passa a palavra para a professora Analice fazer suas considerações finais. Agradeço também, né? O tema foi tão bom, a discussão foi tão boa que rendeu, né, mais do que a gente imaginou. Então, agradeço a professora Karina pela sua contribuição aqui hoje, com certeza que os alunos aprenderam muito, né? Obrigada por sua contribuição. Eu também espero que agora a gente possa trabalhar outras vezes, né, estar presente em outros eventos juntas e discutir mais sobre esse tema. Foi muito bom, né? Muito obrigada. Bem, gente, professor Vitor, professora Analice, eu aqui agradeço, né? Eu acredito que aprendi muito com vocês, eu tenho muito a aprender. Não sou da área social, viu, Vitor? Não sou necessariamente da área do direito. Lembrem-se que eu sou da área de engenharia, eu sou um pouco cartesiana, vocês devem ter percebido, porque eu tenho pé na engenharia. Quem é engenheiro quer a coisa para ontem, né? E é muito prático e entende que tudo pode ser feito. Minha angústia é essa. Eu sei que cidade sustentável é uma utopia? Não, né? Na verdade, eu digo sempre aos meus alunos, a utopia está lá, mas você sempre vai estar se esforçando para esticar mais o braço para alcançar, sabe? E cada dia que passa a tecnologia evolui, né? Nós temos ferramentas para a gente chegar nisso, esse equilíbrio social. Não se chega, não se esforça, porque não se quer, porque tem outras, na verdade, outras necessidades, que não é o ponto de discussão de hoje. Então, eu estou muito feliz, né? Estou à disposição para todos vocês, né? Os professores, se quiserem depois discutir outras coisas, eu estou aqui aberta, né, a trabalhar com vocês sem problema nenhum. Parcerias, adoro parcerias, né? Então eu estou trabalhando com essa questão de qualidade de águas urbanas. Gostaria muito de fazer um trabalho conjunto para a gente analisar, discutir, criticar as políticas de saneamento aqui do município. Eu acho muito importante a gente construir um documento juntos, né? E pressionar, eu acredito que nosso papel de acadêmicos é esse, trazer esse respaldo social, né? Então, tá aí feito o convite. Tá? Já gostei, viu, professora? Já gostei muito. Vou esperar você defender, tá, Analice? Então, tá aí o papel e estou à disposição para qualquer aluno, se quiser alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? Eu posso demorar só um pouquinho para responder, mas eu respondo, não se preocupem. Final de semestre é complicado, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada, professora. Tchau. Valeu, Karina. Tchau. Tchau.